E boa noite e bem-vindos aos Suspeitos do Costume, o podcast onde três padres conversam sobre as entrelinhas dos grandes assuntos da atualidade da Igreja e do mundo, já agora. Não se esqueçam de subscrever os nossos canais no YouTube, no Spotify, sobretudo porque, passado pouco tempo, aqueles que são os vídeos em direto no Facebook deixam de estar, desaparecem, são eliminados pela plataforma e, portanto, no YouTube será o nosso repositório, o sítio onde teremos disponibilizados os vídeos no dia seguinte com a máxima qualidade. A mesma coisa também no Spotify, para ouvirem enquanto estão a conduzir ou presos no trânsito a sair de Braga, atrás do caminhão do lixo, porque nunca mais passa e já vai ouvindo. E hoje é é o regresso, não é? Depois de um ano novo. Não sei se nós eu não nos nunca víamos desde fizemos o as ano passado. temporadas. Temos que pensar se isto não é uma segunda temporada ou terceira temporada. Estamos sempre a fazer sequencialmente os episódios, temos que ver isso. E creio que já o ano passado fizemos, no início do ano, um balanço daquilo que foi o ano anterior. Filho. Okay. Fizemos, não fizemos? Fizemos, sim, o ano passado fizemos e apareceu-me até um bocadinho nas memórias. E fizemos um episódio sobre 2024 também. Pronto. Olha, entretanto, agora Fizemos um bocado de futurologia de 2025 e agora vemos se a bola de cristal funcionou ou se estava embaciada. Eu já não me lembro o que é que disse. Já não me lembro o que é que disse. Agora já estou a ver aqui os comentários e as pessoas a aparecer, portanto, saúde a Marcelina, a Júlia, a Rosa, a Irene, tanta gente que já estava afinal aqui, mas o meu chat não estava a atualizar e não conseguia ver. Muito boa noite a todos e a todas. Ótimo. Nós temos selecionados cada um mais ou menos uma ou duas coisas positivas, outras menos positivas, e assim livremente vamos dizendo e vamos comentando. Se entretanto, quem quiser nos comentários pode também partilhar no fundo aquilo que considera ter sido o melhor e o pior de 2025. Sim. E se calhar podemos também trazer aqui para a nossa conversa, não é? Quem quer começar? Paulo, tu estás pronto? Sim, quer não queiras, has de ser bombeiro voluntário. Olha, se calhar começamos pelo menos positivo, que é para não terminar em depressão. É só isso. O tom fica positivo. Interessante que eu ia começar pelo positivo, mas começo pelo menos positivo, não é? Há muitas coisas negativas este ano, infelizmente, não é? Ele já começou mal o ano. Na brincadeira costumo dizer se não é melhor voltar atrás e ficar no 2025. Mas não, há sinais preocupantes e sem querer personalizar e também não querer entrar no âmbito da política estrita, era um pouco aquilo que estava a comentar e tenho vindo também a comentar convosco, temos vindo a falar. É impossível não falar da administração Trump, não é? Porque ele que lidera, que ele apresenta os Estados Unidos da América, e há coisas que são mesmo muito preocupantes. Eu não vou entrar, enfim, vou entrar naquilo que é visível, naquilo que é audível, naquilo que não deve ser e que, em certo sentido, já agora não tem a ver só com ele, é algo que nós tem-se vindo a assistir e que falta, não só falta a ele, há uma espécie, e isso aconteceu agora, interessante, e acontece também na nossa campanha, na campanha presidencial, e antes, mas na campanha. A nossa campanha presidencial, estás a falar em termos... Nosso país. Não. Era só mesmo para esclarecer, porque estava distraído com tantos candidatos, podia haver mais algum, eu não sabia. No caos aí, se for necessário, eu vou para a frente, mas que é, os clássicos chamavam-lhe a gravitas, não é? Que é o saber estar e que é perceber que tu representas um país, uma nação, e que ao mesmo tempo és uma referência, que não te podes comportar de qualquer modo. Ou seja, não estás a prestar declarações congelado na mão, não é? E a falar de assuntos de Estado, não estás na praia assim em tronco nu e a comentar aquilo que é a vida política. Falta muita gravidade em muitas coisas.
Portanto, e isso entra numa espécie de nacional porreirismo, não é? Que depois leva a um desrespeito total, não é? Mas vamos àquilo que é a administração Trump e aquilo que me parece preocupante. Quer dizer, nós temos um presidente que normalizou o palavrão no seu discurso. É normal hoje ouvir o presidente dos Estados Unidos a dizer palavrões. Isto de normal não tem nada, quer dizer, mas tem tudo de má educação, de uma certa degradação do espaço público, não é? Daquilo que é ser um chefe de Estado, não é? Hoje levantou o dedo do meio. Eu não vou fazê-lo aqui, evidentemente, mas acho que toda a gente percebeu ou sabe o que é isso que eu me estou a referir. Ele humilha chefes de Estado, humilha nações, cidadãos, os seus próprios cidadãos. Ele não tem dificuldade nenhuma em chamar, por exemplo, aconteceu neste caso, já aconteceu noutras situações também com jornalistas, mas estou a falar jornalistas, mulheres. Ele já chamou a uma senhora porca, a outra nojenta, a outra estúpida. Isto não foi em privado, mas não, quer dizer, não é que a gente tenha legitimidade para o fazer em privado. E pelos vistos, o cumprimento ele que jurou cumprir e defender a Constituição, mas ele é a referência, a sua moral, o seu ego é referência da condução do país e daquilo que deve fazer ou não deve fazer. E, portanto, eu aconselho às pessoas, eu fui ver este último filme, Nuremberg, é extraordinário, até mesmo pelos atores, Russell Crowe, um outro, agora peço desculpa, não me ocorre o nome, mas ele fez também, já fez do Freddie Mercury, quando, enfim, uma espécie de biografia, não é, que foi o cantor dos Queen, da perspectiva que não é tanto do julgamento, mas da perspectiva do psicólogo que depois no fim faz um retrato, não é? O perfil não só do Göring, mas de outros generais. Eu vou ser um bocado de spoiler, que no fundo é isto. Quer dizer, é preciso ter cuidado com as figuras narcisistas, os narcisistas patológicos, porque de facto a linha é muito ténue entre, digamos, aquilo que é um criminoso e um homem que é capaz de cometer as maiores atrocidades, de uma pessoa, digamos, vamos lá, como é que eu vou dizer isto? A linha é muito ténue no sentido, alguém com este perfil depende do palco que tem e do poder que tenha à disposição, não é? Portanto, noutros, ou seja, os mini Hitlers, mini Mussolinis, para falar Pol Pots, ou dizer que mais, que andam por aí, é uma questão na verdade, de ter espaço, poder para realizar aquilo que lhes vai na cabeça. Portanto, é muito confortável para nós chamarmos umas pessoas monstros, porque nós não queremos reconhecer que aquilo é algo que um ser humano pode fazer, mas na verdade pode fazer, pode realizar. Ou digamos, está ao alcance de qualquer ser humano. E isso é preocupante. Como digo, enfim, eu parto daquilo que é visível e que nós vemos todos os dias. Portanto, isto é um comportamento inaceitável já agora. Não é para um presidente, seja de que país for, nem para esta pessoa em concreto. É para alguém que é uma pessoa de bem, não é? Educada, preocupada com os outros, que procura na sua vida fazer o bem e permitir que os outros também possam realizar o bem, que possam viver em liberdade, possam fazer as suas escolhas. Portanto, é preocupante e é do mais negativo que nós tivemos para mim em 2025. É ele, depois, mas já há outros, podemos falar depois mais, isto é, começamos aqui na depressão, no pior, mas podemos depois até falar a questão que aconteceu também em Gaza e outras situações assim, mas eu gostaria de sublinhar isto porque de facto acho que é mesmo muito mau. Sim, inicialmente eu também tinha pensado precisamente no Trump, e não há muito mais a acrescentar daquilo que disseste, que acho que espelha de algum modo aquilo que penso. Simplesmente acrescento
aquilo que é um mau serviço, penso que o Trump está a fazer, na medida em que nos últimos anos uma das coisas que tem o mundo padecido é a quebra de confiança nas instituições no seu todo, seja política, educação, instituições também religiosas, e durante algum tempo permaneceu uma certa esperança nos líderes quando as instituições falharam, e líderes carismáticos. Aqui no caso do Trump é o anti-herói, é o vilão, porque podendo ter todo o perfil para ser um herói, ou pelo menos alguém com capacidade para reconstruir o bem de uma instituição, como seria os Estados Unidos, ou um país que é inegável o poder de influência que tem os Estados Unidos na política internacional. Aqui torna-se o anti-herói pelo facto de que se comporta num país democrático, com valores ocidentais, comporta-se como um narcísico, tens razão, não é? Que é pela força bruta, quando ele diz que quer receber o Nobel da Paz, mas na verdade a sua linguagem desde logo é violenta, a coação também que faz aos países mesmo pacíficos é violenta, portanto eu não entendo como pode almejar um Nobel da Paz quando o discurso e as palavras têm a sua força, não é só a força dos aviões, mas as palavras também têm uma força destrutiva, e ele sabe disso, joga com isso, e não é nada de diferente daquele que tinha sido já o seu perfil enquanto empresário, não é? De não gostar de perder uma batalha, ir sempre para o tribunal, para no fundo ameaçar, e é isso que creio que tem vindo a acontecer. Por outro lado, também não deixo de reconhecer que há aqui uma coisa que me entristece, e é um tema satélite ao Trump, que é, por outro, a apatia de várias outras instituições, de outros países, que vendo alguns crimes humanitários, vendo situações degradantes, seja da liberdade, da democracia e por aí adiante, que pouco ou nada tenham conseguido fazer, não é? E esse silêncio é desconcertante. Se nós, neste caso foi da Venezuela, eventualmente agora há de ser do Irão, não sei se vai intervir ou não vai intervir. Nós há uns tempos falámos da Nigéria, e o Trump falou também da Nigéria, e isso são tudo casos que se arrastam, mas depois também há uma certa incoerência de vários outros países que, vendo tudo isto, há uma apatia prática. E isso, não sei até que ponto também não teria que ser revisto. E este às vezes é o lado desconcertante de Trump, que sendo o vilão, por vezes tem um discurso que pelo menos também envergonha algumas instituições que deveriam ter sido competentes e capazes de contornar a cena política e pública, e não foram. De facto, começamos com umas notas muito depressivas, não é? A começar a falar pelo pior do ano 2024. E que para mim é o fracasso da humanidade em conter e contrariar a espiral de violência nas sociedades e a nível mundial. O fracasso da humanidade em não conseguir parar as guerras que estão em curso há vários anos. Fracasso de não conseguir parar a guerra na Ucrânia, fracasso de não conseguir parar a guerra em Gaza, que continua, porque ainda ontem houve declarações de mais um ataque com pelo menos 7 vítimas mortais. Fracasso em conter os outros focos de conflito e de violência que se começam a espalhar um pouco por todo o mundo, na Venezuela, no Irão, uma guerra iminente talvez em Taiwan,
Camboja, etc. Portanto, o Papa Francisco falava muitas vezes da Terceira Guerra Mundial em capítulos. Eu acho que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial nesse sentido em secções. Já não são só capítulos, são secções. Não é? Grunlândia, mais um episódio que parece estar prestes a abrir, com hoje a Dinamarca, perdão, a Suécia e a Alemanha a garantir que ainda amanhã vão começar a enviar militares para a Grunlândia. Portanto, eu acho que o pior do ano 2024 é que há uma violência sistémica e um desejo de corrida não só ao armamento, mas ao confronto bélico, que a humanidade não está a conter, que está a fracassar na construção da paz. E já os países começam todos a falar outra vez da imposição, outra vez do serviço militar obrigatório. São pequenos sinais de que parece estarmos a entrar num ambiente de pré-guerra. E eu estou-me a lembrar do Papa João Paulo II, na sequência do ataque às Torres Gêmeas no ano 2000, não é? 2001, do Papa João Paulo II já quase sem voz a dizer guerra nunca mais, guerra nunca mais. E a humanidade está a fracassar em conter a guerra. E depois esta violência, como dizias, Paulo, que começa com figuras públicas que utilizam um tom de violência, de agressividade, de grosseria nas suas intervenções públicas, alastra-se como uma mancha negra aos vários níveis da sociedade. São as instituições, como dizia o Tiago, são as famílias, é o linguagem público, é o tom com que se fala nas comunidades, nos grupos, nas associações, etc. Portanto, há uma violência que se espalha como uma mancha negra. E a humanidade está a fracassar nesta hora histórica em conter esse desejo sangrento de confronto e de morte. Isso, quanto a mim, é a nota mais negativa do ano 2024. Particularmente ao pensar na Ucrânia e em Gaza, que entraram em mais um ano de conflito armado. Enfim, não quero continuar ali a massacrar a pessoa, né? Há ali muita... Não sei se às vezes é ignorância, quer dizer, eu percebo, ali, vamos lá ver, há várias dimensões de análise, não é? Uma delas é do ponto de vista diplomático, isto vai acabar este ciclo, vai-se ter que continuar a falar com os Estados Unidos, apesar de tudo isso os Estados Unidos tenha, digamos, instituições ou mecanismos democráticos ainda bastante resistentes a estas derivas todas, vamos dizer assim, e vamos ter que falar com as pessoas. Isso, a diplomacia também é a paciência, não é? Essa paciência que é necessário ter e ver as coisas a longo termo, ou casamentos para a vida, ainda que a gente durma em quartos, as pessoas dormam em quartos separados há muitos anos, mas um dia provavelmente vão se juntar na cozinha e até as coisas podem acontecer, né? Esta é uma imagem. É muito interessante, quer dizer, mas ali há uma ignorância, uma brutalidade que ele é um businessman, pronto. Ele vê tudo em termos de dinheiro e muito da guerra que nós estamos a assistir é uma questão económica. Eu fui uma altura à China a convite... Uma coisa estranha do Partido Comunista, mas fui juntamente com uma outra jornalista. Muito bem, camarada, muito bem. Eu digo-se já uma coisa, eu ria-me, porque se soubesse, vai aqui um padre. Pronto, mas... Muito bem, camarada. Sim. E uma das coisas que eu achei mais interessantes lá, foi numa apresentação que eles fizeram do continente africano. Então tu tinhas o continente africano. Você não encontra a imagem em partilha convosco. Vocês víamos o continente africano, mas não víamos por nações. Nós víamos pela matéria-prima. Ali está o petróleo, ali está o diamante, ali está o ouro, ali está não sei o quê. Portanto, a apresentação. e eu acho que ele também olha assim para o mundo, não é? Ali está o petróleo, ali está o algodão, ali está o lítio. Cuidado se ele começa a olhar para Portugal. Temos ali uma reservazita. Temos ali uma reservazinha. Mas é um pouco que vemos as coisas assim. Mas para dizer o que é ignorância, quando se fala da Groenlândia, neste caso a Groenlândia, ele fala porque está preocupado com os russos e está preocupado com os chineses. O Alasca faz fronteira quase está uns quilómetrozinhos da Rússia.
está muito mais perto os Estados Unidos da Rússia do que a Groenlândia da Rússia, não é? Para ver tudo isso, e, enfim, mas se calhar o melhor é passarmos para coisas positivas, digo eu, não? Ou querem carregar ainda mais nas tintas? Pode ir a positiva, pode ir para a frente e para trás. Não há... Sim, muito bem. E olha, vamos, já que estamos na terra dos heróis, não é? Já que já estamos, como é que foi o Papa Francisco quando lá foi? Era o Obama, usou uma expressão muito interessante logo no discurso, aquilo foi no Jardim da Casa Branca, terra dos bravos, qualquer coisa assim foi um discurso muito interessante. Citou Thomas Merton, outras escritoras na altura. Foi um discurso muito, muito, muito interessante lá no Jardim da Casa Branca. Mas vou falar de outra coisa, que é os bispos norte-americanos, que é que também o que é que no meio disto tudo nós podemos fazer como igreja. Acho que isso é muito interessante. E depois houve uma plenária, não é? Portanto, uma conferência dos bispos católicos dos Estados Unidos, em Baltimore, e eles emitiram uma mensagem especial, não é? Por causa da situação de imigração. Nós também vamos assistindo a imagens dramáticas dos Estados Unidos, da ICE, né, que é esta polícia que tem, portanto, que trata da imigração, de alfândegas. E, portanto, os bispos norte-americanos tiveram uma mensagem especial de preocupação, porque essa é a missão também da Igreja, né? Estar do lado dos excluídos, estar do lado dos mais frágeis, e que não pode ser afo, ou seja, que não pode ser uma Igreja que perante o sofrimento fica calada, não é? E não tem uma palavra a dizer. Há quem diga que foi tardia, mas eu acho que enfim, para não olharmos como os Estados Unidos, quer dizer, ele próprio quase um continente, e há muitas diferenças ali, mas de facto foi um sinal bastante positivo. Eu pessoalmente, enfim, na leitura que fazia, via uma situação preocupante, mas acho que foi expressiva a votação desta mensagem, porque com 216 votos a favor, 5 votos contra e 3 abstenções. Quando nós falamos aqui, às vezes, votos de contra, não é que estejam propriamente contra a mensagem, pode ser um parágrafo da mensagem, né? Porque acho também importante perceber isso, ou das abstenções. E a forma como o fizeram, não é? Tiago, eu vou partilhar aqui o ecrã, está bem? E deixa-me só ver onde é que eu tenho aqui Bispo dos Estados Unidos, ok. Estamos a ver? Sim. Ok. Agora sim. Sim, estamos a ver a mensagem. E eu vou ser este último parágrafo. Nós nos opomos à deportação, enfim, isto é uma tradução de Google agora, à deportação em massa indiscriminada da pessoa, oramos pelo fim da retórica desumanizadora e da violência, seja contra imigrantes ou contra as forças da lei, oramos para que o Senhor guie os líderes da nossa nação e somos gratos pelas oportunidades por ir. Mas a forma como fizeram, como fizeram isto, geralmente há um documento, não é? E há um comunicado que acompanha esse documento e chega às redações de jornais, mas os bispos norte-americanos transformaram isto numa mensagem muito poderosa ao fazer um vídeo com o rosto de diferentes bispos, não é? A lerem esta mensagem. Portanto, a dar um rosto, porque a desumanização começa quando categorizamos pessoas. Temos os imigrantes, temos os muçulmanos, ou temos os judeus, temos os homossexuais, temos os ciganos, mas é quando nós damos rosto e nome às pessoas e conhecemos a história, começa, na verdade, a relação e acolhimento do outro que é diferente de nós. Não é? E, portanto, nesta mensagem é muito poderosa, porque é falada de pessoas para pessoas, sendo que eu acho que aqui o episcopado quis dizer assim, não é uma mensagem, e não nos vamos esconder aqui atrás do documento, somos nós, eu bispo tal, a dizer isto. Eu só vou querer partilhar mais aqui um bocadinho ao Tiago o vídeo, para ser só as pessoas tenham portanto, presente como foi. Se não viram, provavelmente algumas pessoas viram esse vídeo. Se encontrar, pois
Deixem-me só aqui procurar e lá chegarei. Quem procura encontra, quem pede E enquanto procuras, eu dar-se-á. chamo a atenção que precisamente eles terminam invocando Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira da América Latina. Apesar de existir um santuário nacional dedicado a Nossa Senhora da Conceição em Washington, no entanto, é a Nossa Senhora de Guadalupe que eles invocam na conclusão desta mensagem tão forte sobre a imigração. Não sei porque não consigo expandir esta. Enfim, mas eu vou partilhar aqui, está bem? Screen. United States Conference. Okay. United States are bound to our people by ties Pronto. of communion and compassion in our Lord Jesus Christ. And we are disturbed when we see among our people a climate of fear and anxiety around questions of profiling and immigration enforcement. We are saddened by the state of contemporary debate and the vilification of immigrants. We are concerned about the conditions in detention centers and the lack of access to pastoral care. We lament that some immigrants in the United States have arbitrarily lost their legal status. We are troubled by threats against the sanctity of houses of worship and the special nature of hospitals and schools. We grieve when we meet Bom, parents. penso que eu acho que já deu para perceber. Eu vou sobrar e dizer: nós não podemos, a Igreja não pode permanecer calada. Nos Estados Unidos ou noutro sítio qualquer. Nós assistimos também em Portugal a discursos que mais de gente que se diz católica, não é? Em que tem que ser dito claramente: isto não tem nada a ver com cristianismo. Não tem nada a ver com cristianismo. E tem que ser claro, à direita ou à esquerda. E não podemos tentar passar pelos pingos da chuva. Fazer de conta que isso não é connosco. Ou se calhar, enfim, nós nunca nos metemos disto, vamos lá deixar. Não podemos. Mas de modo algum. Estamos a faltar à verdade, estamos a faltar aquilo que é a nossa missão, que não é lutar contra o partido A, contra o partido B, contra o partido C, seja lá o que for, o quadrante. Mas é a defesa das pessoas, a defesa da dignidade humana. Quer dizer, não podemos... O discurso pró-vida não é só aborto e eutanásia, não é? Parece que é esse, que só nos conseguimos caminhar nesse binário, não é? Não é isso. Isto é absolutamente relevante, não é? É só sentir, ver ou imaginar o que sentem estas pessoas quando ouvimos os discursos, quando são discursos de ódio. Depois, juridicamente, provar se são discursos de ódio, isso é outra coisa, nós sabemos os limites, não é? Minimamente percebemos isso. Mas dizer que claramente nem sequer podemos... Quer dizer, no outro dia o problema que Jesus Cristo foi um refugiado político, a família foi de Jesus, quando vai para o Egito, como não havia essa categoria nesse tempo, evidentemente, mas podemos dizer que foi um refugiado político, não é? E portanto, porque alguém simplesmente viu o seu poder em causa, ou então tem simplesmente umas ideias mirabolantes. Bom, era isto que queria dizer, quer dizer, é um aspecto muito positivo que o episcopado norte-americano está atento, tem uma voz e é fundamental que fale. E o que diz o episcopado americano também noutras latitudes e hemisférios. E coisas positivas. Isto é positivo. Não, sim, mais. Ainda estamos dentro do âmbito das questões a nível do mundo, não é? Ou já passamos para o positivo? Se quiseres. Tu já queres passar para outro mundo? Não, percebi que íamos fazer por secções, primeiro dos aspectos do mundo, depois na igreja. Bom, mas então, se calhar um aspecto que é relativo à realidade global, não é? Não especificamente religiosa, eu penso que é de saudar o desenvolvimento da inteligência artificial a nível mundial. Penso que é algo que marca o ano 2025, ao mesmo tempo que o ano é marcado por uma maior consciencialização dos riscos da inteligência artificial. E é isso que eu acho que é interessante. Não é só o facto de ser um recurso cada vez mais acessível às pessoas através
do ChatGPT e de tantas outras formas, não é? Mas particularmente o facto de que há uma consciência talvez mais clara de que é uma realidade em si mesma ambígua, que não é positiva nem negativa, ou pelo menos ambivalente, e que, portanto, depende muito daquilo que dela se fizer, que seja para benefício ou prejuízo da humanidade. Saúdo nesse mesmo sentido porque acho que é muito próximo, ou que está muito ligado a isso, a maior sensibilidade quanto aos riscos das novas tecnologias e das redes sociais para as novas gerações. Surpreendeu-me imenso a limitação de acesso às redes sociais pelo governo da Austrália aos menores de 16 anos. Acho que é Com multas grito... pesadas, não é só retórica. A mesma coisa na Inglaterra, que colocaram imensas limitações para o acesso a sites de conteúdos sexuais, inclusive exigindo documentos de identificação pessoal para que as pessoas possam aceder a esse tipo de sites, conteúdos eróticos, etc. Ou seja, há cada vez mais, penso eu, uma consciência de que, curiosamente, como dizia São Paulo na Carta aos Romanos, tudo me é permitido, mas nem tudo me é aconselhável. E, sobretudo, no que diz respeito à salvaguarda das novas gerações, dos mais novos, há, penso eu, uma consciência crescente que é necessário salvaguardar o bem-estar das crianças e dos jovens, tanto no acesso às ferramentas digitais, às redes sociais, à inteligência artificial, e eu penso que isso é muito positivo. Porque quando foi o advento da internet, em fins dos anos 90, este tipo de discurso sobre a ambivalência e os perigos da internet não estava presente. Então, toda a gente saudava o desejo de poder utilizar a internet, a poder utilizar o e-mail, era tudo positivo, havia uma certa visão um pouco irénica ou ingênua sobre estas ferramentas, né? E eu penso que neste momento há uma consciência crescente sobre os riscos, as virtualidades e os riscos envolventes a este tipo de desenvolvimentos tecnológicos. Portanto, em termos de pontos positivos no mundo, em termos globais, era esse que eu sublinhava. Se for para falarmos dos pontos positivos na vida da Igreja no ano que findou. Pablo, deixas-me só fazer um parênteses Força. Não, é só para lembrar-me e para convidar que, já que estamos a falar da questão da inteligência artificial, sim. teremos aqui em Braga, no dia 26 de janeiro, às 21 horas, no Espaço Vita, uma conferência do Paulo Benanti, é um dos maiores especialistas, um franciscano italiano, um dos maiores especialistas neste momento na ética e a inteligência artificial, a ponto de ser um dos conselheiros de Estado na Itália, na ONU, de grandes empresas como a Microsoft, a Google e por aí adiante, e pronto, estará connosco em Braga para falar precisamente sobre este lado da ética no uso da inteligência artificial e em parte também como é que pode ser usado e bem usado na evangelização na Igreja. Portanto, é uma conferência aberta, podem vir livremente, teremos a tradução em simultâneo, falará, penso que em italiano, mas teremos a tradução em simultâneo. Portanto, em relação aos pontos que eu vejo mais positivos na Igreja no ano 2025, ou algum dos acontecimentos felizes, eu se calhar sublinhava duas coisas. A primeira é um renascimento, ainda que muito discreto, os números são o que são, não é? Mas um renascimento significativo do interesse das novas gerações pela fé. E que em alguns países se tem traduzido numa procura significativa de jovens adultos do batismo. Portanto, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, portanto, nem sequer estamos a falar propriamente de países do terceiro mundo, da África ou da Ásia, dos mais pobres, que era o slogan que até há poucos anos atrás, o clichê que se dizia que a religião só cresce nos países mais pobres e subdesenvolvidos. Não, aqui estamos a falar de jovens adultos, trabalhadores, estudantes, com formação académica superior, muitos deles,
que estão conscientemente a procurar o batismo e o regresso à Igreja Católica. E no ano passado, só na França, falava-se de 20.000 batismos de jovens adultos. E na Inglaterra, no ano passado, falava-se entre 5.000 a 8.000 batismos de adultos ou admissões na Igreja Católica, porque na Inglaterra ocorre muito de ex-anglicanos que regressam à Igreja Católica. E normalmente são gente jovem também. Em alguns casos, famílias inteiras. E, portanto, eu penso que este sinal, ainda que muito discreto em termos numéricos, significa que há na sociedade pessoas que sentem cada vez mais o desejo de regressar às fontes da fé e que descobrem nela o sentido para a vida e de quanto a nossa sociedade, que deitou fora a fé como um acrescento, como um peso, está a redescobrir que afinal é aquilo que mais necessitamos para uma vida saudável, equilibrada e com sentido. Eu acho este sinal extraordinário. Portanto, sublinharia esse, embora um outro para o qual eu também me sinto bastante tentado e, portanto, estava um bocadinho na dúvida qual dos dois havia de sublinhar. Poderia falar ainda a respeito do anterior, da quantidade de jovens de vários países com os quais contactei na universidade na Inglaterra, não é? Jovens que vêm de países e de famílias que não eram católicas, não é? E que têm um interesse e um desejo de conhecer a fé que é extraordinário. E que estudam a fé, que estudam o Catecismo da Igreja, que estudam a Sagrada Escritura, que ainda hoje enviam perguntas por e-mail, por WhatsApp, pelo Instagram, a perguntar questões do Catecismo da Igreja, questões que não entendem, ou de textos bíblicos, não é? E estamos a falar de gente, como vos digo, com formação académica, não é? Superior e que querem conhecer profundamente a fé. Eu acho isto absolutamente extraordinário e de uma beleza estonteante, não é? Portanto, o outro sinal, eu achei muito significativo o documento da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o título de corredentor, Mater Populi Fidelis, porque Ele gosta, ele está a Não, pegar. tu gostas. Tu gostas, Mesmo. gostas de pegar com as pessoas. achei muito significativo o facto de ele ser sinal de uma continuidade eclesial muito profunda entre o Papa Francisco e o Papa Leão, entre João Paulo II, Bento XVI, Francisco e Leão XIV. Porque, de facto, esta era uma questão que desde os tempos de João Paulo II que andava para trás e para frente, que o próprio João Paulo II, a partir de um momento, deixou de utilizar, que o cardeal Ratzinger disse que era inoportuno e que era um título que se devia abandonar, e que mesmo assim continuou por ali, em Águas de Bacalhau, não é? E que o Papa Francisco chamou a colação para ser resolvido e que o Papa Leão XIV acabou de encerrar em certa medida, não é? E, portanto, eu acho esta continuidade muito bonita. Porquê? Porque ela passa por cima de grupos e sensibilidades na Igreja que pretendem fazer cortes radicais na história e opor este Papa ao anterior ou este em relação aos outros dois, portanto, e que é uma visão profundamente humana, partidária e superficial da ação do Espírito de Deus na história da humanidade e da Igreja. E, portanto, para além do conteúdo doutrinal, aquilo que considero de bonito neste processo é precisamente como a Igreja se vai construindo como um mosaico com peças muito pequeninas. E uma delas pode ser posta hoje e a outra só daqui por 50 anos. Mas vistas no arco extraordinário da história da Igreja e da humanidade, tudo vem a seu tempo e da maneira que Deus quer. E eu acho isto extraordinário. E para além de toda a polémica que se gerou, dos grupos que tentaram atacar, etc., eu acho que é um sinal deste rio vivo da tradição da Igreja, que não é um depósito enferrujado, cheio de pó, musealístico, não é? Mas que é de facto uma tradição viva de fé, de doutrina, de sagrada escritura, de palavra de Deus, que a Igreja recebe e transmite em todos os tempos com fidelidade sob a guia do Espírito Santo. E pronto, era isto. Eu Pablo, ia pegar enfim, está ali mesmo no início, no novo ano, depois eu estava a ver que era
Mas antes uma pequena introdução e que também já tinha partilhado convosco. Nós vivemos na comunicação o novo barroco, ou seja, quando digo novo barroco, uma linguagem barroca é o exagero nas formas, procurar sempre uma coisa disruptiva, extraordinária, não é? Temos muita dificuldade em viver o ordinário e até de acreditar mesmo na semente do Evangelho, de ser sal, fermento, luz, não é? E vou falar daquilo que é os sinais, não é, que nos vêm através dos jovens, da aproximação da Igreja, o interesse pela Sagrada Escritura e das coisas mais interessantes, acho que assim, iluminar o novo ano de 2026, portanto, assim mas que foi um fruto maturado certamente em 2025 e antes, é este projeto Mais 365, dos jovens das equipas de Nossa Senhora, que é a leitura contínua da Sagrada Escritura e que podem acompanhar através do Spotify. Aquilo tem por base já um projeto norte-americano, que é, não só a leitura contínua, são colocados outros textos, não é? Não é só, portanto, começa no Gênesis, mas depois são complementados com outros textos, por exemplo, o texto ou um salmo do livro dos salmos, dos livros da sabedoria, portanto, é esse o percurso. Podem ir ao site, vou partilhar mais uma vez este projeto para vos dar a conhecer, onde podem encontrar, e pedia também ao Tiago ou ao Pablo que colocassem aí o link para o site. Aí está. Temos aqui a ler a Bíblia inteira num ano. É um ano, todos os dias, dedicar-se a alimentar-se a partir da Escritura, a partir da palavra de Deus. Ganhar esta familiaridade, esta intimidade, para reconhecer o Senhor na vida também, aquilo que vem de Deus ou aquilo que não vem de Deus, não é? E portanto, acho que este projeto é absolutamente fantástico, não é? Já nos fazia falta. Gosto muito, são jovens, gosto muito daqui, vou parar aqui a partilha para partilhar aqui o Instagram, de que é uma das vozes, ou se não a voz, deste projeto, que é o Francisco. Portanto é um jovem, não é? Penso que estava ligado à área da gestão, mas agora está na rádio, se não mesmo na Mega Hits, que faz parte do grupo Renascença, e aí está. Olá, eu sou o Francisco Mendes, sou o host do Mais Não sei se estão a ouvir. É a mim que me tem andado a ouvir fazer a narração todos os dias. Aliás, estou no sítio onde faço essa mesma narração. Desculpem se estraguei a magia. Vou-vos só aqui pôr no sítio onde todos os dias... Aliás, ponho a palavra de Deus, portanto, para perceberem a consideração em que vos tenho. Já que estão, muito rápido, só dizer 3 coisas. A primeira, obrigado. Tem sido impressionante ver a quantidade de gente que está a abraçar este desafio. Não pelo Mais 365, mas pelo desafio que é o percurso de ler a Bíblia no final de um ano, no final de 365 dias. Não pelos números também, mas por perceber que há tantos corações a comprometerem-se e a apreciar e a saborear este caminho. Obrigado. Tem sido impressionante e muito bom para todos. Segunda coisa, e talvez a mais importante, qualquer dia é bom para começar a ler a Bíblia. Não foi porque não começaste no dia 1 que de repente agora tens que esperar pelo próximo ano. Não, isto é dia 1, não é dia 1 de janeiro. Portanto, o dia 1 é quando tu quiseres. Pode ser dia 12 de março, porque tu assim decidiste. Pode ser dia 14 de abril, por razão absolutamente nenhuma. Se tens um amigo do trabalho que ainda não sabia disto e só agora é que está a saber, desafias e ele pode começar quando quiser. Sabes que há um amigo teu de Erasmus que vai voltar só em maio, vai chatear-lhe a cabeça até ele querer começar efetivamente quando voltar de Erasmus, porque na cabeça dele ele não está com paciência para fazer isto em Erasmus. Está bem, mas pelo menos pode fazer a partir de maio. Qualquer altura é boa para começar. Não deixes passar a oportunidade só porque achas que estás atrasado. A última coisa, e também muito importante, às vezes é normal que não consigamos todos os dias, mas a melhor forma de voltar é não deixar passar muito tempo. É retomar assim que percebemos que, bem, está na hora de voltar. Portanto, se deixaste uma pausa no dia 4, não há problema nenhum. De repente não perdeste o propósito de ano novo, voltas hoje para o dia 5 e está tudo bem com isso. Olhem, muito obrigado. Façam uma boa viagem. Muito bom. Eu agora tenho que dizer um abraço em Cristo. Agora habituei toda a gente a dizer um abraço. Eu acho... desculpem lá. Volto à comunicação, que hoje é muito barroca, disruptiva. Isto é dito de uma forma leve, séria, sem ser apalhaçado. É possível. É possível. O certo é que este podcast, há uma semana, estava no segundo mais ouvido. O primeiro é extremamente desagradável.
é o extremamente desagradável, mas era um podcast quando disse que estava, e é isso. Vou só agora, falando dos pequenos sinais, uma coisa que eu tenho seguido, bom, aí é já uma questão de dominar também um pouco mais o inglês, mas é das coisas mais belas que vi até o momento e que tenho, já faz parte quase da minha meditação diária, que é Arte Lexio. Portanto, nós temos a Lexio Divina, mas é uma forma, ou seja, o método aplicado a uma leitura orante da Escritura da arte. Eu não conheço o senhor, é também um jovem já adulto, na casa certamente perto quase dos seus 40 anos, tem uma voz fantástica, parece-me que é um inglês. Então ele conduz-nos a partir, ele fez um programa para o Advento, a partir de uma leitura orante da arte, não é? De algumas, que ele faz a seleção. E nós vivemos num mundo saturado de imagens, do Instagram, de muita coisa, quer dizer, mas o nosso olhar também precisa de ser limpo, também precisa ser educado, não é um olhar neutro, não é? Portanto, e ele passa pelo conhecimento, ou seja, na verdade é preciso trabalhar esse olhar a partir da escritura, também a partir da tradição, não é? Mas ele fala muito bem, de uma forma em que somos conduzidos e somos envolvidos. Eu vou só agora partilhar e termino, estou quase a terminar, não, mas vou partilhar então. Esta noite é tua, homem. Esta noite Esta noite é eu tua. estou on fire, estou on fire. Cá está ele. If Art Lectio has moved you, this is your next Eu não sei o step. nome dele. There has been a wave of messages and comments from people who've been sharing how these moments of contemplation has moved and stirred them. And it's been so encouraging. And many of you have been asking how you can delve deeper and linger longer. So this is what I have for you. I'm starting a subscriber. Já vamos falar do canal que ele subscreveu, mas antes, para terem uma ideia, portanto temos aqui uma das imagens, mas uma das que achei absolutamente extraordinária, partilhei esta. This is a painting about reaching the end of yourself. A white field, snow presses everything down, and we see a slumping man. On the ground, leaning back against a rock, his hands are folded. Still, beside him, crutches, and they've been tossed into snow. As we lift our eyes, a small crucifix standing among dark fir trees. It catches a glint of light, sheltered under a verdant canopy. Juxtaposed and fading in the distance, a cathedral rises through mist, and we're left with a question. Why has this man stopped? It seems his journey has not finished, but perhaps his effort has reached its edge. Caspar David Friedrich doesn't show a man pressing on toward God. He shows a man who has let go of the tools that once kept him upright. Those crutches in the snow matter. This man's prayer begins when self-support ends. While some might call faith a crutch, Caspar David Friedrich shows us something different. Faith happens when we let go of our crutch of self-sufficiency. Winter is the season where illusions fade away, and it's precisely there that the cross becomes visible. Many of Friedrich's artworks are about enduring strength of the conquering human will. But here he invites us to stop striving and to be honest about our own insufficiencies. Some seasons don't ask you to advance. They ask you to relinquish. Where might you be holding on in a strain to support yourself when the invitation is simply to kneel? God, meet me in seasons where my strength gives way. Help me abandon my crutches and trust you when certainty runs out. This man waits. Will I wait with him? Today, I choose to wait. I choose to be honest where I've reached the end of my effort
and I simply wait before the cross. Portanto, e para terminar, e ele nas próprias palavras, como digo, não conheço o autor, Artlexia é uma pausa tranquila no mundo barulhento, através de reflexões diárias sobre arte, teologia e beleza, que descobrimos como ver, lentamente, em espírito de oração e com admiração. E na verdade é tudo muito bem editado, e é isto que nos transforma. É isto que nos renova, não é? Renova a nossa forma de olhar o mundo, ver os outros, de compreender a própria fé, e andamos à procura de coisas muito disruptivas, extraordinárias, pandas que se reproduzem, elefantes brancos e outras coisas assim, para não nomear, para não ser Mas muito é importante direto. os pandas reproduzirem, só. Não, mas quando o panda se reproduz, como tu sabes, é notícia no mundo, não é? E, portanto, alguns acontecimentos são simplesmente mais um panda que nasceu, só que com outras configurações aí no mundo mediático. E aí está. As pequenas coisas que de facto nos trabalham por dentro, mas que são lentas, que nos obrigam a parar, e que nos devolvem um outro olhar sobre a realidade. Portanto, isto parece invisível, não é dos grandes acontecimentos, mas acho que é capaz de transformar a vida de muitas pessoas. Muito bem. Um último também do meu lado. Eu tinha ainda um negativo, mas se calhar já não vai, já não é servido. Mas coisa positiva, um tanto ou quanto egocêntrica, é verdade, mas o teu filho, um dos teus últimos filhos. Pois ele vai falar daquilo, isso é suspeito, naturalmente. É o programa adequado a isso, mas olhando para 2025 tem a ver com a publicação de 2 livros, mas se calhar aquilo que me interessa mais neste momento é o livro A Igreja Regressa à Cidade. Por 2 razões. Uma tem a ver com a forma, outra com o conteúdo. Com a forma, por uma coisa, nós quando comparamos a teologia a outras áreas das ciências, das humanidades e tudo mais, creio que é mais habitual vermos trabalhos coletivos. Isso vê-se muito em artigos científicos. Às vezes tem 3, 4, 5, 6 pessoas a escrever em conjunto um artigo científico. Na área das humanidades e sobretudo na teologia diria raro ver artigos escritos em equipa, em conjunto. E foi talvez essa a primeira coisa que me alegrou, que ter conseguido reunir um conjunto de pessoas para escreverem sobre um mesmo argumento. Creio que faltou ali, é verdade, ficou muito concentrado em padres. Era importante ter tido uma outra diversidade, que já depois explico a seguir. A nível de conteúdo, porque lá está, depois o tema nunca deixei de o trabalhar. Agora é verdade que depois de tese de doutoramento eu senti que era necessário ter um certo tempo para deixar a coisa amadurecer, não fazer outro tipo de experiências, ver, e não ser apenas e só uma coisa só ou intelectual ou então forçada, não é? E às vezes acho que todos nós vamos tendo que passar por essa fase de perceber quais são as coisas que queres mesmo trabalhar e sobre as quais queres mesmo dedicar-te e tens gosto e sentes que podes contribuir de algum modo. E talvez nesta questão da cidade, dos interstícios, tenha finalmente conseguido focar nesse aspecto, então tem a ver com o conteúdo, e essa foi essa felicidade, e perceber que é mesmo um tempo onde temos de refletir sobre a presença da Igreja na sociedade, não só por uma questão de sermos relevantes ou irrelevantes na cena cultural, mas porque é aí que a maior parte das pessoas estão, e nesse sentido é uma questão de evangelização, não propriamente só, digamos, cultural. Dito isto, também a título, mais uma vez, pessoal, de poder novamente retomar com maior regularidade
uma coisa que só quem passa por ela percebe o quanto é difícil, que é escrever, né? Porque pressupõe ter tempo para ler, ter tempo de estar concentrado, parado, e as coisas não nascem ao acaso. E portanto, pronto, foi um ponto, também uma rampa de lançamento, e espero que neste ano de 2026 poder continuar. Uma das coisas já está mais ou menos programada ou desejada, uma sequela, uma sequência relativamente a este livro, pensar agora também aquilo que é a presença da Igreja no mundo rural, o que fica no fundo teoricamente para trás, que não pode ficar para trás, mas é uma especificidade mesmo no nosso país e em tantos outros sítios, e que alguns com razão vão dizendo este imperativo evangélico de não deixar ninguém abandonado ou de deixar ninguém para trás. Então como é que isso pode ser feito? E pronto, creio que se tudo correndo bem, este ano ou no seguinte, esse livro há de sair. Pois, ainda bem que disseste isso, Tiago, porque havia gente que, no fundo, sentia que o mundo rural é que simplesmente acabou e agora Não. Deus só conhece a cidade, não é? Foi esse bom não. teres referido isso, não é? Que não és elitista, não é? Que também não olhas assim, portanto, é cidade, o resto é província, não é? Não, Portanto, não de todo. Não de todo. é bom já ouvir-te. Não de todo. E creio que o mundo rural, basta só, mesmo pensando em Portugal, há uma diversidade muito grande, mesmo naquilo que são os desafios ou o modo como a Igreja pode estar presente. De facto, alguns vão falando sobre a importância da caridade, porque um dos grandes desafios é a desertificação, o abandono, a velhice. E isso é desconcertante, porque mesmo tendo alguns padres, colegas, amigos que querem dar o melhor de si e dedicam-se de bom espírito a tentar levar as coisas para a frente, mas às vezes a realidade impõe-se, não é? E este desalento de não saber efetivamente o que fazer e o que mais fazer. Porque quando se fala em renovação ou dar uma nova vida à comunidade, pressupõe-se um chão base que é a juventude. E esta juventude não está neste mundo rural, a não ser alguns casos, mas residuais, de gente que também começa a ficar saturada das cidades e quer regressar às aldeias, não é? Mas ainda são residuais esses números, não é? E é evidente que é um problema sério que temos que enfrentar por várias questões, por questão de evangelização e, em alguns casos, até por património, porque basta ir ali à Espanha e vemos o quanto capelinhas no meio dos montes, já com um teto totalmente colapsado, não é? Não há hipótese de manter esse Claro. património. Claro. E nós fomos uma outra viagem, fomos vendo, não é? Tivemos Quanto para outros comprar países. uma igreja na Escócia, mas se quiser Pois, posso agora, não- como vou outra não- vez não- lá em fevereiro e Não consegui Era uma dar a possibilidade. entrada, porque senão já tinha comprado. era mais barata que uma casa, mas Sim. muito mais barata que uma casa em Portugal, portanto era uma igreja. Claro. Há sempre essa O problema é opção que a de Ryanair não tinha para no fazer uma aeroporto reforma, perto. na reforma ir lá, uma boa reforma na Escócia não me parece mal todo. Tinha que se comprar um helicóptero, porque não há. Depois Eu ficávamos compro. no Chegar lá? aeroporto, senão... Não, irias senão lá, não dava jeito. evidentemente, mas Com depois asa delta. quer ser outra coisa também a velhice dos sacerdotes, mas sobre isso depois já ninguém quer ouvir os suspeitos velhotes, quer dizer, já novos, sabe Exatamente, Deus, é isso. quando chegar à velhice, agora Mas se fosse na Escócia, Agora já- teríamos depois agora também já a nem pensar qual era o suspeito. nosso padrão ali da. o padrão é olhar um para o outro, tomar um chazinho, olhar não, o mar ali, como é que se e chama? rezar. Não, como é que se chama aquilo? De ter. Cada casa tem o seu padrão, não é? Do tecido. Bom, sim. sim. Sim, estava a ver o padrão. Sim, eu estou a perceber. Banal. Sim. Banal. Isso. Por favor, que ignorante. Obrigas-me a lidar Quer contigo. explicar Ignorante. tudo, não é? Pablo,
Está a descambar, está a chegar ao fim. Ora bem, sim, estamos a mesmo a chegar ao fim. E eu se calhar só tinha uma consideração final que não é nem um ponto positivo nem negativo, mas é precisamente sobre o facto de o tempo ser como uma tela em branco, na qual nós escrevemos ou pintamos aquilo que queremos, não é? Eu tinha colocado aquela citação do livro de Eclesiastes, não é? No capítulo 7º, na apresentação do nosso episódio de hoje, não digas porque foram os dias antigos melhores que os de agora, pois não é a sabedoria que te inspira essa pergunta. Isto é tendência natural do ser humano idealizar o tempo passado e dizer que foi melhor, não é? E que agora está tudo mal, não é? A realidade é que a história é ambivalente. E há dimensões que melhoram e há dimensões que pioram, e isto acontece em simultâneo. No entanto, o Papa Bento XVI, na Spe Salvi, na encíclica Spe Salvi número 24, escreveu uma coisa há muitos anos que me ficou sempre na cabeça. O Papa diz essencialmente isto, é que o progresso tecnológico é cumulativo. E, portanto, cada geração que venha a seguir a esta geração presente encontrará um nível de vida, ou pelo menos de condições tecnológicas superiores à geração anterior. E, portanto, neste sentido, a vida está sempre a melhorar. Há aquele famoso livro chamado Factfulness, de Hans Rowling, precisamente prova como, através de 10 teses, não é? Como a humanidade vive hoje melhor do que alguma vez viveu na história. Claro. Mas o desenvolvimento moral não é cumulativo. Diz o Papa, cada geração cada ser humano tem de tomar a decisão de viver hoje bem. Porque o facto dos avós ou os pais terem sido pessoas extraordinárias, de uma moralidade irrepreensível, de uma vida de fé admirável, não significa que os filhos e os netos o serão. Cada geração tem nas suas mãos a responsabilidade de assumir com maturidade e com seriedade a sua própria vida e a vida dos outros. Portanto, o desenvolvimento moral não é cumulativo, e cada geração e cada ser humano tem que optar por verdadeiramente construir o bem na sua vida e à volta de si. Eu e agradeço. Este é o desafio para 2026. Eu agradeço-te, Pablo, teres trazido essa citação, porque quando nós tivemos aqui as catequeses sobre a esperança, eu precisamente citei várias vezes essa passagem, e também numa outra homilia, porque é mesmo isso, não é? Isso é uma decisão nossa, somos nós que temos essa de viver bem, é mesmo uma decisão absolutamente nossa, não é? Portanto, está nas nossas mãos. Eu acho que é uma bela forma de terminar, não sei, digo eu. Só para dizer que alguém culto entre nós, finalmente, a Maristela é o Tartá, lembrou. Pronto. O quê? Aí está. É preciso alguém culto entre o padrão. É da área, da engenharia têxtil, não sei se sabes, por isso. Eu sei, mas é preciso elevar aqui a coisa. O Tartá, é verdade, sim, é verdade. Estava completamente desligado. Chama-se kilt aquilo, não é? Chama-se kilt. Não, kilt é o saiote. Eu sei. O padrão é o tartar. Sim, o saiote. Eu estava a dizer que nós, vestidos assim como escoceses, acho que era muito giro. Podemos tentar. Eu da cultura escocesa vou mais para a água. A água da vida. Água santa. Água da vida, o escavar. Água da vida, está. Em gaélico, portanto. É isso, eu percebi. Em gaélico, o escavar. Só por menor, nós estivemos os três na Escócia e fomos a uma destilaria. Eu provei lá um whisky com 60% de álcool, e eu acho que já podia, se tivesse que ir ao dentista, nem era preciso dar anestesia. E confesso que eu não bebo whisky, não bebo não tens bebidas água da vida, brancas, não... porque enfim, e eu não consegui, vocês distinguiam, para mim aquilo era álcool. Não tinha mais nada, era álcool, não consigo. Mas pronto. Vamos ir outra vez à Escócia. A Islândia, agora tem que ser a Islândia. Para quem teve a habilidade de nos acompanhar, o Porto está a ganhar. É uma notícia também do arrancado de 2026. Este ano é um desastre. Isto é um desastre. Este ano. Não sei o que se passa. É só tristeza, nenhuma alegria, Benfica. Nenhuma alegria. Olha, Tiago, mas eu acho que tu tens de uma vez por todas de contactar a Federação de Futebol
para pois. deixarem de marcar jogos nos dias dos nossos podcasts. É. Porque isto fazem de propósito. Eu comprometo-me de agora em diante de marcar as sessões só com o calendário dos jogos à frente. Ok. Para sim, não já tomar estas decisões completamente arbitrárias e irresponsáveis, diria até, põe em causa o sucesso disto tudo. Bonitíssimo. Bem, Entretanto, senhor. então, nós retomamos de hoje a É 15, isso. dia 28. Eu não quero já antecipar o tema, porque pode acontecer de não ser aquilo que estamos a prever. Estamos pendentes aqui de uma confirmação, mas vamos tentar. Pode ser que seja um programa não a 3, mas a 4, e por isso vamos convidar uma pessoa para estar aqui connosco, certamente conhecida de muita gente, mas não antecipamos, e toquezinho de maldade, fica a aguardar que o anúncio, mas de um modo ou de outro cá estaremos nós no dia 28. E recordem então também o convite mais uma vez para o dia 26, quem puder, em Braga, na conferência do Paulo Benanti. Paulo falou pelo menos duas vezes sobre a questão da inteligência artificial. Bento Leão XIV também insistiu muito, e creio que será um bom momento para estarem presentes. E é isso. Obrigado a quantos nos acompanharam, de facto foram-se manifestando. Eu estava a ver se encontrava alguns pontos altos e baixos, não fui assim encontrando, senão também teria trazido para aqui. E desejo a todos uma boa noite. Está aqui, espera. Inês de Maurício diz: ainda não perdi a esperança de uma apresentação em Coimbra. Portanto, atenção. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Nós já andamos a sonhar aqui com um registro. Fala disso. Que era um registro mais comunitário, itinerante, de podermos fazer, quem sabe, assim, à volta de uma mesa, num restaurante, convidar a gente amiga a estar connosco, a jantar, eventualmente, e fazer, em parte, nesse momento, o nosso direto. Por isso, é uma espécie de suspeitos em direto, em diálogo alargado com quem estiver connosco nesse momento. É também uma oportunidade para talvez conhecermos alguns rostos que vamos conhecendo, sobretudo aqui nas redes sociais, mas também neste contacto. Coisa boa é que restaurantes bons não hão de faltar, seja pelo país fora, e simplesmente, quer dizer, por amor à causa, teremos de fazer esse esforço, de um périplo pelo país, não é? Isso, eu acho que é oportuno, não se É podem duro, tomar decisões precipitadas, duro. é preciso ir a vários restaurantes até decidir qual é que é o mais apropriado. Claro. Quem sabe em Oferece melhores 2027 condições técnicas. fazer o balanço do melhor tasco. Muito bem. Pronto, Muito mas fica aqui a deixa. Se acham interessante ou viável uma coisa do género, façam-nos saber como é que isso poderia Gostariam de estar ser. com os suspeitos à mesa? É isso. Olha, está aí já o nome. Os suspeitos Pode não à ser a mesa. melhor companhia, não é? Mas ninguém gosta de ser Mas comem suspeito. bem, eles comem. Eu Sim, tenho experiência disso. Já os vi a comer. Sim, senhor. Boa noite a todos e obrigado a a quantos todos. nos Boa acompanharam. noite, boa noite. Muito Olha, o obrigado. Padre Jorge de São Miguel, da Ilha São Miguel, está a dizer: venham a São Miguel, há aqui muitos restaurantes. Vamos considerar isso muito seriamente. Não devias ter posto isto em público. Eu ainda Perigoso. para a semana perigoso, estarei no Padre Jorge. Funchal, mas trabalho. Muito bem. Faz já aí a Trabalho, sondagem. mas posso sondar lá prospeção. qualquer coisa. E mais Claro, outra vou sugestão sondar e depois também ligar aviso. para os vez, pelo Sr. António, sim senhor, já não faltam lugares onde ir. Muito bem. Boa noite para todos, Um obrigado. abraço a todos. Boa noite. Obrigado. noite.